E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim. Bom, antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas-vindas tem bônus de até $300. Se você usar o cupom ZOEIRA1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, já tem jogo para você iniciar esse início de semana aí, quem sabe com um dinheirinho bom no bolso, né? Hoje tem aí Goiás e Cruzeiro, briga para sair da zona de rebaixamento. Então vá lá e aposte na 1xBet. Vou deixar o primeiro comentário aqui fixado com o link da 1xBet, então não perca tempo. E vai lá, tá? Bom, dito isso tudo, agora sim vamos para a matéria de hoje. Hoje, falar que Botafogo não disputa o título é uma questão... Eu quero saber do Carlos Eduardo Lino, porque na sexta-feira ele fez a simulação do GE e estava dando o Botafogo campeão. Era o único na sexta-feira que ainda acreditava no Botafogo campeão. Eu vou abrir o programa de hoje perguntando: você ainda acredita que o time que hoje ocupa a sua pior colocação em todo o campeonato, terceiro, e na pontuação está muito vivo, você ainda acredita que esse time vai ser o campeão brasileiro de 2023? Carlos Eduardo Lino, boa tarde, bem-vindo, porque eu não acredito mais. Bem-vindo à seleção. Você acreditava? Muito. Eu tinha certeza que ele seria o campeão. Boa tarde. Não sexta, não sexta. Ao longo do campeonato, cheguei só a fazer conta. Que dia e nas minhas contas era ontem. Em que momento você chegou à conclusão de que não ia? Ontem. Ontem para mim foi o fim. Então. Ontem foi o fim. Porque a sensação que a gente tem é de que enquanto houver uma gota, uma única gota de esperança de que o Botafogo consiga ser campeão, ele vai contrariar. O Grafa descrevia ainda há pouco uma cena para mim que eu acho que vai ilustrar bem esse comentário que eu vou fazer. O torcedor do Botafogo estava quase calado, ou pelo menos estava retraído o jogo inteiro. Claro que estava curtindo 1-0, mas estava ressabiado. Quando os jogadores pediram, essa descrição é do Grafa, vou me permitir pegar dele agora. Que estava no estádio. Que estava no estádio, que comentou a partida, que acompanhou o clima. E quando o torcedor foi chamado pelos jogadores e começou a incentivar, quando caiu uma gota de novo de eu acredito, o Botafogo tomou um gol. A sensação que a gente tem é de que o Botafogo está disposto, já contrariava todo mundo quando liderava o campeonato, a ser campeão contrariando. Então, a partir de agora, eu deixo de acreditar também. Entro nessa fila, e não porque acredite que o Botafogo, a partir disso, possa conseguir alguma coisa, mas o meu é excesso de racionalidade. Eu sou o que o Nelson Rodrigues chamava de os idiotas da objetividade. E assumo isso com toda clareza. Porque eu tento ver futebol e entender futebol. Quem olhasse para a tabela do campeonato, eu falei na sexta-feira sobre isso, ia chegar à conclusão de que era possível que o Palmeiras perdesse ponto para o Fortaleza. Perdeu? Era possível que o Botafogo vencesse o Santos e assumisse a liderança, e reassumisse a liderança do campeonato. E até os 90 minutos o Botafogo estava conseguindo. Então, não foi falta de racionalidade, não foi nenhum desvio de análise, era algo absolutamente possível. O Botafogo é que desafia a racionalidade. Perfeito. No primeiro turno que faz, irreal aquele turno, de 82,5%, e o segundo turno de time rebaixado, com a terceira pior campanha do segundo turno. Não basta entender de futebol, é preciso entender de Botafogo. E eu deixei claro com o que eu falei na sexta-feira que eu não entendo nada de Botafogo. Olha, eu ao longo do ano vi o Abel Ferreira várias vezes decretar o Botafogo campeão, que ninguém pegaria. Inclusive cheguei a ver uma entrevista pós-Boca, um repórter, não vou lembrar o nome do repórter, fez uma pergunta muito boa, lembrando uma fala do Abel que faria desse ano melhor do que no ano passado. Ele falou, já não vai ser, né, porque não vai ganhar o brasileiro, e ele tratou aquilo como fato consumado. Ao longo de todo o campeonato, conversando com as pessoas do Flamengo, o Flamengo foi tratando o brasileiro como um campeonato de vaga direta na Libertadores, inclusive todo o esforço para jogar em casa contra o Bragantino, no Maracanã, e não em Volta Redonda ou Brasília, era esse, adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores. O Galo, então, nem se fala, né? O Galo é uma coisa... O Galo, ele é quase o Botafogo ao contrário, porque ele tem 69% de aproveitamento no retorno, ele é o melhor time do retorno, mas ele não chega aos 82,5% que o Botafogo teve. E assim, ele teve um primeiro turno muito ruim, um segundo turno muito bom. Então ele é quase o Botafogo ao contrário, mas é que ninguém chega próximo do turno que fez o Botafogo. E no fim das contas, temos os times de quem a gente sempre espera algo, né? Palmeiras, Flamengo e Galo. No que era para ser o campeonato mais surpreendente da história, no fim das contas, a gente tem esse choque de previsibilidade com os times mais óbvios do nosso futebol, os times que ganharam todos os campeonatos. De 18 para cá foram vencidos 18 Palmeiras, 19 Flamengo, 20 Flamengo, 21 Galo, 22 Palmeiras. Esses times, mais fortemente, Palmeiras e Flamengo, são os times que hoje a gente enxerga e fala são os candidatos ao título, porque no Botafogo está difícil de acreditar. Eu vou deixar o Martim por último, porque eu vou pedir para ele repetir no ar o que ele falou aqui fora sobre como é que é encarar o Botafogo, que eu acho que faz todo sentido. Tudo bom, Grafa? Boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Boa tarde, André, Martim, Lina, amigas e amigos do
Seleção. Eu ia botar até o Lino numa saia justa. Porque você falou agora que ninguém imaginava, todo mundo, a briga no campeonato no final do primeiro turno era para Libertadores, os 10 primeiros colocados, e os 10 últimos para sair da zona de rebaixamento. Eu acho que nunca houve na Série A um aproveitamento tão ruim como o do Botafogo. Eu acho que vai ser parâmetro daqui para frente. De um campeão de turno, você diz? Eu creio que o Paraná de 2020, que o Paraná cai... Não, de um campeão de turno. Não, de turno, mas uma comparação. O Paraná, que estava no G4 da Série B, pronto para subir, ele cai para a terceira divisão em 2021, se eu não me engano. Eu não sei se os números são parecidos, talvez depois eu vou pesquisar aqui. Uma campanha de rebaixado. Rebaixado do Botafogo, mas nunca ninguém imaginou que o três Botafogo... vitórias. Assim, ó, por que a gente não acredita no Botafogo mais? Porque ele precisa fazer para ser campeão aquilo que ele fez em todo o turno. Até aqui, 3 vitórias. O Botafogo só ganhou 3 jogos no turno até o momento. Então, por isso que o Abel acreditava que não seria, que o Botafogo acreditava que já era campeão, o Filipão, os outros clubes, o Flamengo acreditava, porque nunca houve isso. Agora o campeonato mostra uma coisa que é importante. Lastro de time que compete todo ano, que chega todo ano. Você falou de Atlético, Flamengo e Palmeiras. Nos últimos anos eles vêm chegando. E nesse momento a camisa pesa. Você ter lastro de decisão, não só em jogar finais, mas decidir campeonato, jogos importantes, jogos decisivos, tá pesando. E o Botafogo não tinha isso nos últimos anos. O Bragantino não tem isso nos últimos anos. O Grêmio teve, antes de cair para a segunda divisão, não teve. Que hora que precisou se impor no campeonato para vencer, para brigar pelo título, Botafogo, Grêmio e Bragantino não conseguiram se manter no topo. Bom ponto, hein? Bom ponto. Não sei se você fica confortável para repetir o que você falou do que parece o Botafogo, até para quem não é botafoguense nesse momento. A gente fica um pouco... Boa tarde, Grafa, boa tarde. Tem uma curiosidade adicional antes disso. O Botafogo, de todos esses que estão lá em cima, foi o único que se dedicou inteiramente ao Campeonato Brasileiro. Todos os outros, em algum momento, olharam, o que tem quarta-feira aí? Tem uma Libertadores, tem uma Copa do Brasil, todo mundo... Abriu mão da Sula, né? Da Sul-Americana, Botafogo. Mas o Botafogo tratou a Sul-Americana como plano B. O Botafogo não poupou no Brasileiro para jogar a Sul-Americana para valer, como fez o São Paulo, como fez o Corinthians em algum momento. Foi justamente o contrário. O Botafogo se dedicou. Exatamente, o Botafogo olhou para o Campeonato Brasileiro e falou, não, aqui o foco é esse aqui. Que eu vi, tem uma discussão aí sobre o Fluminense contra o Palmeiras, que time vai botar, se vai prejudicar o Flamengo, não vai e tal. Todo mundo, em algum momento do ano, largou o Campeonato Brasileiro, menos o Botafogo. Então é uma crueldade adicional, assim, que isso esteja acontecendo com o Botafogo. E que não é nem assim de uma vez, né, cara? É uma crueldade em gotas, assim, né? Pra você ir sonhando, pra você ainda ter alguma esperança. Os torcedores dos outros times estão olhando assim, como parece uma cena assim que você não quer ver direito, assim, é um sofrimento, assim... Eu nunca vi, assim, um sofrimento... Porque, assim, quando o time é rebaixado, é porque você... É um time ruim o campeonato inteiro. Mas, desse jeito, você faz tanta gente sonhar. Cara, em dado momento, eu fui revisitar o que eu escrevi em 95, porque eu cobri o Botafogo em 95 na final. Comecei a me preparar, a gente vai fazer uma comparação com os times campeões. Realmente ontem algo... eu percebi dificuldade de torcedores de Flamengo, facilmente, de zoar o botafoguense. Sim. De, assim, parece tão grave, né? Tão duro o que está acontecendo. Que até essa instituição se põe no lugar do torcedor. Até essa instituição sagrada que é zoar o rival. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu um time que liderou da terceira rodada até a 34ª e perdeu o campeonato. O Botafogo chegou a abrir 14 pontos para o Palmeiras, 15 para o Flamengo, 22 para o Galo. 22 para o Galo. Agora, eu queria tentar... A gente deixou de acreditar, mas não acabou. O Botafogo ainda tem chance, né? Tem chance. O que é só mais uma camada de crueldade. Eu ouvi botafoguense falando, preferia que tivesse perdido ontem. Que tivesse sido assim, acabou o campeonato, beleza, vamos para Libertadores, acabou esse sofrimento. Não, mas quarta-feira o botafoguense vai estar lá de novo. Nesse campeonato, a gente aprendeu que não dá para cravar nada, né? O Santos leva de 7-1 do Inter, e eu acho que todo mundo aqui pensou, acabou pro Santos, né? Levou de 7. E o Santos não perde desde então. Buscando empates e viradas heróicas. 4 empates, 3 vitórias. O Grêmio... Depois de você perder de 7, acho que o normal era você falar, cara, acabou, né? Tomou de 7. Ele vence o Flamengo fora. Palmeiras fora, o Palmeiras de virada. Acho que o Palmeiras é antes do 7, não é? Não, depois em Barueri. Barueri, ou seja... Vai buscar o empate com o Corinthians, sendo completamente dominado na Neoquímica Arena. Empata também aos 50 do segundo tempo. O Santos se recusou a perder depois do 7-1. Ninguém viu isso acontecer. Agora, eu queria tentar ir além de, que time azarado, que sofrimento, construir o Newton Santos em cima de um cemitério amaldiçoado, só isso explica. Eu quero tentar ir além disso, porque eu acho que quando a gente analisa o que é o Botafogo, né, do Palmeiras para cá, a gente enxerga vários pontos em comum.
nessa caminhada desastrosa. A gente vai tentar colocar um pouco de luz, de razão, que vai além do que time azarado, tem coisas que acontecem com o Botafogo. Quero mostrar o que foi a emoção da briga pelo título nesse fim de semana, fazendo com que botafoguenses sonhassem, com que rubro-negros comemorassem uma liderança que em dado momento esteve na mão do Flamengo, e terminando com o palmeirense de novo falando assim, aqui é Palmeiras, amigo. Tá difícil tirar o título do Palmeiras esse ano. Então vamos lá, na ordem, tá? O Botafogo foi o primeiro candidato ao título a entrar em campo. Na mesma horário, na verdade, que Galo e Grêmio. Fez 1-0 no Santos, assumiu a liderança, provisoriamente, com 64 pontos. Aí o Galo fazia 1-0 no Grêmio, subia na tabela para terceiro. Galo fazia 2-0, mantinha sua terceira posição, fazia 3-0, botando uma pressão enorme em Palmeiras e Galo, que jogariam mais tarde. Aí vem o Santos, no finzinho do jogo, e joga essa ducha de água fria no Botafogo, faz o Botafogo cair para segundo. E aí vem às 6h30, o Fortaleza abrindo o placar contra o Palmeiras. E o Flamengo também, depois de levar uma bola na trave, assumindo a liderança. O Inter fazia o serviço contra o Bragantino, o Flamengo ampliava a sua vantagem contra o América em Uberlândia, o Palmeiras ia buscar, empatando com 1-1, reassumia a ponta no saldo de gols. Só que o Fortaleza vira, devolvendo a liderança, e poderia ser a primeira rodada desde 2020 que o Flamengo terminaria na ponta. E o Palmeiras, com 1 a menos, vai buscar o empate com o Zé Rafael e chega aos 63 pontos. Então, assim, foi uma rodada que fez atleticano sonhar, botafoguense sonhar em algum momento, depois se desesperar de novo, flamenguista se vê na ponta, fala, caramba, somos líderes! E terminou com o Palmeiras do Abel, demonstrando que para tirar o título do Palmeiras esse ano, vai ser difícil, porque que força mental teve o Palmeiras ontem. Que força mental. Tudo aquilo que tem faltado ao Botafogo está sobrando no Palmeiras nesse momento. Esse talvez seja o único dado não surpreendente. A força mental do Palmeiras. Se deixasse chegar, e deixaram, o Palmeiras se torna favorito. Agora, quero saber quem se arrisca. Quero saber quem se arrisca a fazer projeção quando a gente coloca os 6 times que ainda tem chance de título. Grêmio e Bragantino ainda tem chance, embora tendo que buscar 6 pontos em 9 possíveis, mas eles ainda têm chance. Vou colocar aqui os jogos que restam para essa turma, e eu quero saber de vocês quem arrisca uma projeção aqui. O Palmeiras vai encarar o América em casa. Muito difícil imaginar o Palmeiras perdendo ponto nesse jogo, certo? Tem 3 desfalques, Palmeiras, viu? Quem? Palmeiras. Quem? Esse jogo, Gustavo Gomes. Expulso. Quais são os? Eu vi que tem 3 desfalques. Peraí, já vou confirmar para você. Depois ele recebe o Fluminense. Eu não sei qual time que o Fluminense vai levar a campo. É um grande debate, inclusive, que se impõe nesse momento. Se o Fluminense manda time titular, se poupa. Seja qual for o Fluminense, o Palmeiras, jogando em casa, buscando título, é favorito. Pode ser 52-48, mas é naturalmente favorito. E também acho que cobrar do Fluminense agora, que o Fluminense tem obrigação de mandar time titular, é você ignorar que ao longo do campeonato, vários times pouparam jogadores no Brasileiro para disputar a Copa do Brasil, Libertadores, o jogo... Mike, Gustavo e Gomes suspensos, e o Abel. Isso. 2 desfalques e meio. 2. Né? Esse jogo do turno, Fluminense e Palmeiras, o Palmeiras mandou o time reserva pro Maracanã. Perdeu 2-1. Vitória do Fluminense. Eu não tenho coragem de cobrar que o Fluminense tenha que se matar no calendário agora, desgastar seus jogadores, porque tem o Mundial lá na frente, que ele tem obrigação de mandar o time titular. Alguém acha que isso é obrigação do Fluminense? Essa obrigação não se impôs em nenhuma rodada do campeonato a nenhum time. A gente vai criar agora essa obrigação. Eu tô perguntando, alguém acha que é obrigação moral do Fluminense? Não, teria que cobrar do São Paulo também na última rodada contra o Flamengo. Acho que não existe. O clube já está classificado para jogar a Libertadores do próximo ano, já não vai cair. Aí é o planejamento do clube. Eu não acredito muito nisso, não. Agora, voltando ali para aquele frame ali, Flamengo e Atlético Mineiro na quarta-feira, ou um mata o outro, ou eles morrem sozinhos, morrem assim, entre aspas, né, nessa briga, porque se houver um empate, o Palmeiras vencer. Olha que loucura, também olha que complicado. Olha que loucura que a gente pode ter. Eu vou até me levantar, cara, porque olha que loucura a gente pode ter na última rodada. Olha que insanidade a gente pode ter na última rodada. Estou imaginando vários cenários. Cruzeiro vai brigar provavelmente até a última rodada contra o rebaixamento. O Cruzeiro pode ter essa questão de dar o título para o Galo. Pode. Né? Se o Galo derrotar... O Cruzeiro pode estar salvo. Pode estar salvo ou pode precisar vencer. Se o Galo derrotar o Flamengo na quarta-feira, o Galo vai chegar aos 63 pontos. Né? Então, assim, pode ser que na última rodada o Cruzeiro esteja diante desse desafio. Vencer o Palmeiras e ajudar o Galo. Para estar diante do desafio de vencer o Palmeiras, vai ter que ter perdido para o Botafogo. Tá?
O São Paulo, na última rodada contra o Flamengo, pode se ver numa situação que ele vai ser acusado, entre aspas, de dar o título pro Palmeiras. E na 37ª pega o Galo. Não, calma, olha só, exato. O Internacional, na última rodada, pode ser acusado de, se o Grêmio conseguir uma arrancada, de dar o título pro Grêmio. Né? O Galo não vai sofrer essa acusação. O Fluminense, na última rodada, pode também estar envolvido numa questão semelhante, com o Botafogo ou o Flamengo. E o Vasco, na última rodada, pode fazer o mesmo com o Bragantino. Então, assim, na última rodada, a gente vai ter muita discussão sobre time reserva, ajudar rival, não ajudar rival. Tem isso também. Mas voltando às projeções. Você considera o Palmeiras favorito nos 3 jogos que restam? Sim, muito. E alguém crava que ele vai ganhar os 3 jogos? Não. Eu também não cravo. Mas as chances aumentaram muito. Aumentaram. Mas assim, é difícil projetar, ele vai ganhar os 3 jogos, né? Não, mas é a história do favoritômetro, né? Se você fizer um balanço, quem hoje... Favorito nos 3 jogos. Principalmente porque o Flamengo tem um problema seríssimo. Ele é o pior saldo de gols dos 4 que estão na rodada do título. O Flamengo tem uma diferença de 9 para o Palmeiras, uma diferença de 2 ou 3 para o Atlético Mineiro. Tanto que se o Atlético venceu o Flamengo na próxima rodada, a diferença agora é de 3 pontos, ele iguala em pontuação e passa no saldo de gols. Então o Flamengo é pouco competitivo se ele chegar empatado com alguém, ele depende de tropeço. Então, pelo que eu entendi, a gente considera que o campeonato está encaminhado nesse momento para o Palmeiras, porque não acreditamos que o Palmeiras tenha muita chance de perder pontos. No que diz a razão nesse momento. Sim, a razão, a idiotice da objetividade recomenda que você ache que o Palmeiras nesse momento é o favorito. O Flamengo vai ter um confronto direto, quarta-feira. Que jogo no Maracanã. Nossa. Que jogo, hein? Que jogo. O melhor time do retorno, que é o Galo. Aí o Cuiabá em casa, visitante enjoado, que é o Cuiabá, né? Jogando levinho, solto, sem pressão. Não acho que é um jogo tão simples. E na última rodada o São Paulo fora. A gente sabe como times que entram em campo sem pretensão podem complicar a vida de times que estão tensos, né? A gente tem esse histórico no futebol brasileiro. Botafogo vai encarar o Curitiba sem torcida nesse meio de semana. Depois vai receber o Cruzeiro e vai visitar o Inter na última rodada. O Galo vai enfrentar o Flamengo, vai receber o São Paulo. O São Paulo está no caminho de muita gente aí. E na última rodada o Bahia fora. Pode ser o Bahia jogando a vida. O Grêmio, já mais distante, tentando uma reação. Pega o Goiás em casa, o Vasco em casa, o Fluminense fora. Tá muito difícil pro Grêmio, né? Grêmio e Bragantino. Mas eles ainda têm chance matemática. Mas é favorito nas 3, né? O Grêmio, você acha favorito nas 3? Sim, é o natural, né? Apesar da luta de Vasco, de Goiás, em tese... É que ele era favorito contra o Corinthians. Sim. E com um jogador a mais não deu uma finalização. O Grêmio Uma vitória contra o Botafogo. O Grêmio não joga bem, é uma coisa que a gente já discutiu aqui várias vezes, com todos os méritos a algumas coisas que o Renato faz. O Grêmio tem muita dificuldade de organização. E o Bragantino, que no meio da semana, quando terminou o primeiro tempo contra o Flamengo, quem não falou, caramba, o Bragantino pode ser campeão jogando assim. Dominando o Flamengo no primeiro tempo, mas perdeu de novo para o Inter. E se viu agora distante. Vai encarar o Fortaleza, o Coritiba e o Vasco. Esses são os times do G6. Não só por briga pelo título, mas também por vaga direta na Libertadores, né? E esse G6 não muda, né? Depois vem o Fluminense, o Atlético Paranaense estão longe. Acho que o G6 também é esse aí. Tá formado. Aliás, Flamengo e Galo no Maracanã são os melhores times do retorno. Se o Flamengo ganhar, ele passa o Galo no retorno. O aproveitamento do Galo no retorno é de 69%. Ele é o melhor time do retorno. Mas se o Flamengo ganhar o jogo, Flamengo, passa a ser o melhor time do retorno. E o Palmeiras faz um retorno muito parecido com o do primeiro, né? O Palmeiras não oscilou muito no campeonato, né? O Palmeiras prima pela regularidade, né? Aquela série de 4 ele é o mais regular de todos, né? Teve aquele período ali, coincidiu com a eliminação da Libertadores, ali um pouco, e rapidamente o Abel botou o time nos trilhos. O Flamengo também teve sequências de 3 derrotas seguidas em 2 ocasiões. E o Botafogo faz um segundo turno vexame. Um segundo turno vexame. Notem que ele tem um jogo a mais do que o Cruzeiro e 2 pontos a menos. O Botafogo só pontuou mais do que o América e o Goiás no retorno. E o Goiás pode passar também. Sim, o Botafogo pode terminar na vice-lanterna do retorno, caso o Goiás vença o jogo hoje. E mesmo essas sequências de derrotas de Flamengo e Palmeiras se deram no meio, ou logo depois, ou logo antes, de outras distrações, que era Copa Libertadores e tal. O Botafogo não. O Botafogo afundou quando só estava preocupado com o Campeonato Brasileiro. Cara, assim, é o que você falou, assim, parece que estava diante de um acidente, não quero mais ver. Não quer ver, assim. Não quero ficar vendo isso, assim, é um sofrimento, assim, né, cara? É porque o Botafogo não é... Isso não define o Botafogo, isso define o momento do Botafogo. E várias equipes a gente já viu, o Grafa já deve ter visto muito isso dentro de campo, né? Tem time que toma gol antes de a bola entrar, né?
O Botafogo te dá essa sensação, assim, de que ele vai tomar aquele gol, de que alguma coisa vai acontecer. O Botafogo tem medo de ganhar. O Palmeiras é o contrário, o Palmeiras faz gol antes da bola entrar. Você percebe, assim, você percebe que o gol vai sair. Você sente o ambiente, você consegue sentir o gol antes. Um filme que você já viu, já sabe como é. Bom, você estava no Newton Santos. Mas ontem no Newton Santos eu não estava sentindo isso, porque o Santos não levava perigo. O Santos não tinha conseguido finalizar, não conseguia chegar, não conseguia levar perigo ao gol do PR. O PR não fez nenhuma defesa no jogo, foi um chute de fora da área. Então, eu estava com essa sensação que o Botafogo não iria tomar o gol, porque o Santos não estava jogando. Aí, de repente, uma bola parada, uma falta ali do nada, uma cobrança rápida, desorganizou, porque o Botafogo desorganiza muito. Então conta pra gente a história do jogo desde o começo, Grafa, você que estava lá no... O Botafogo começou com 10 minutos de pressão, 10, 15 minutos de pressão, em cima do Santos, marcando e conseguiu o gol na bola parada, né? O Danilo Barbosa. Danilo Barbosa subiu sozinho, marcou o gol, e o Botafogo parecia que ia fazer o segundo gol a qualquer momento, porque o Santos não conseguia levar perigo. O Fernandes ele faz substituições no intervalo, ele volta com o Lucas Lima, ele tira o Nonato, ele tira o Camacho, que não conseguiram dar dinâmica para o Santos. E aí o Santos começa a reagir, equilibra um pouco mais o jogo, só que o Botafogo dominava as ações. Então você achou que deu certo o plano do Thiago de mudar o sistema, né? Ele terminou com linha de 3 atrás, que o sistema com o qual ele terminou no empate com o Fortaleza. Deu certo o que ele fez de diferente. E no pré-jogo, Rizek, na entrevista pré-jogo dele, ele fala que muito além do esquema tático, 3 zagueiro, ele queria que mudasse o comportamento e a atitude dos jogadores em campo. E a gente viu uma mudança. O Botafogo foi um Botafogo mais sólido defensivamente, uma equipe mais equilibrada como time. Só que aí faltando 10 minutos, 8 minutos com os acréscimos, toma aquele gol numa desatenção, todo mundo dentro da área, as laterais abertas, ninguém marcando, o Segovinha faz a falta, ele está aqui perto da barreira para cobrir a falta, aí a cobrança rápida aqui pelos lados e ele tem que sair para cobrir o Soteldo. O Botafogo vai criar algumas chances, essa com o Janderson, para fazer 2-0. Então, as trocas do Botafogo, eu ouvi muita gente falando no pós-jogo que ele não devia ter mexido, mas os jogadores estavam cansados. Já vamos debater isso. Vai ter agora uma finalização do Eduardo, né? Essa jogada do Tietê ali pela esquerda, ele foi deslocado depois para a esquerda. Durante o jogo, ele começou... Aí o Eduardo vai ter uma chance de esquerda, chuta no meio do gol. Não, Eduardo, é o Danilo. Danilo Barbosa, no meio do gol. Aí é o lance da falta. Aí é o lance da falta. O que eu não entendo, sinceramente, vendo essa imagem, A facilidade que o Soteldo teve. Eu não consigo aceitar assim, esse gol. O que eu não aceito nesse gol? Qualquer pessoa que minimamente assista aos jogos do Santos no campeonato, sabe que essa é a jogada do Santos. Eu tenho uma tese, cara. Essa é a jogada do Santos. O Soteldo jogou o jogo todo pelo meio. Eu sei, mas essa é a jogada do Santos. Soteldo vai à linha de fundo, quando o calo aperta, foi assim contra o Corinthians em Itaquera. Verdade. Pênalti no Soteldo. Quando estava empatando com o Curitiba na Vila Belmiro, bola pro Soteldo na esquerda, finzinho do jogo, cruzamento altinho na área. Então assim, quando o calo aperta, as coisas não funcionam no Santos. Soteldo. Todo mundo sabe que é Soteldo na esquerda, vai para a linha de fundo, cruzamento, tipo altinha, né? Como os cariocas fazem na praia, e alguém chega de cabeça. E o Messias é esse jogador muitas vezes, o cara que chega de cabeça. Então é uma jogada quase que cantada. Eu não posso aceitar que um jogador profissional do Botafogo desconheça isso. Porque se a gente, que é comentarista, apresentador, sabe que o Santos joga assim, o mínimo que eu espero de um jogador profissional é saber que o Santos faz isso o tempo inteiro quando o calo aperta. E eu não consigo aceitar, olhando essas imagens, a passividade com que o Botafogo tratou isso. Bola no Soteldo. Olha a liberdade que o Soteldo teve. E aí o Bastos... Ele cobra a falta. Ele cobra a falta. Exato, ele cobra a falta. E se desloca para receber. Se desloca, o Mendonça faz a parede, o Segovinha... O Segovinha que perde o Soteldo. Não, mas se o Segovinha tá no Soteldo, o Soteldo cobrou no Mendonça, aí o Segovinha vem recuando para tentar fazer 2 contra 1 no Mendonça. Mas ele demora. Demora, só que alguém de dentro da área tinha que sair já. Já tinha que ter saído. É isso que o Rizek falta, esse entendimento dos jogadores fazerem, porque às vezes, o treinador errou e substituiu. Ele fez a troca, passou as instruções para o jogador, mas ali dentro de campo é a atitude do jogador, de fazer a leitura da jogada naquele momento. E o Thiago colocou, porque os titulares estavam cansados, vamos debater se era melhor ficar com os jogadores cansados ou entrarem os que entraram. Ele colocou o Di Plácido e o Segovia justamente nesse setor. E colocou o Bastos, que é um zagueiro, também para proteger mais o time. Na prática, o que aconteceu tendo Di Plácido e Segovia na direita e tendo Bastos na área? O Botafogo ficou mais desprotegido, porque o Segovia não marcou o Soteldo, o Bastos foi muito mal nesse lance. Ele tinha entrado 2 minutos antes. Frio, né? Frio.
mas muito mal no lance, né, cara? Assim, ele nem atrapalhou, mas sim. Eu tenho uma tese sobre esse lance. Por favor. O Botafogo se defendeu do gol que ele tomou do Palmeiras. Qual dos 4 gols? O último. O último. O 4-3. O 4-3 é ali daquele ponto, por trás da defesa, um cruzamento direto numa bola parada. O Botafogo estava preparado para defender essa jogada. Quando o Santos toca curto e vai com o Soteldo até o lado do campo, o time se desorganizou todo. A concentração do Botafogo era para não tomar aquele gol do Palmeiras. Poxa, cara, mas você vai enfrentar o Santos. Todo mundo sabe que a arma do Santos é Soteldo na linha de fundo. Você está com aquilo na sua cabeça. Como é que aquela bola entrou por trás da defesa? Como é que a gente se posicionou daquele jeito? O Botafogo estava posicionado para matar aquela jogada e ela não veio. Cara, Pode ver o gol de novo? O gol contra o Bragantino é um gol parecido. Vamos maltratar o Botafogo. Sei que o Botafoguense ainda está acompanhando o noticiário. O gol contra o Bragantino é um gol parecido, só que pelo outro lado. Pelo outro lado, cruzamento da direita. Mas olha o Segovinha. Sim. Ele tá partindo para dentro da área onde a área tá ocupada. Já não pode nunca deixar o Soteldo ali de fundo. Nunca. Olha o espaço. Ele vai na direção, ele vai na direção do Mendonça para fazer o 2 contra 1. Nunca. E aí o Mendonça inteligentemente já dá no Soteldo, porque ele esquece do Soteldo, olha lá, ele esquece o Soteldo, ó, ele virou as costas pro Soteldo. Ele não tá vendo o que o Soteldo tá fazendo. Ele vai na bola, ele olhou a bola. Isso aí é um erro de marcação, porque não se marca a bola, tu marca o jogador. Cara, e o Bastos, assim, tudo bem, entrou frio, mas, meu amigo, você colocou o jogador ali para proteger a defesa. Olha aqui. Ele não fez nada. Olha alguns segundos antes da bola chegar, o Bastos fazendo esse movimento procurando o jogador. Ele não encontra ele. Aí quando a bola chega, ele não salta. O Adrielson vai dar um olhar assim depois pro Bastos. O que você olha lá, olha a movimentação do Bastos procurando. E eu tenho dúvida sobre o... Eu não acho que tenha sido falha nada, mas eu tenho dúvida sobre o PR no lance. Assim. Ele vem muito pro primeiro pau. Assim. Acho que não, cara. Bom, pode até ser. É que agora a gente fica procurando, né? É igual acidente de avião. Né? Mas o óbvio é o seguinte, não dá pra... Pode ser. Ele tá fora do gol. O Bastos tem 1 metro... São 4 jogadores do Santos contra 6 do Botafogo. O Bastos tem 1,80 m. O Messias tem 1,92 m. A ficha que eu tenho dá 1,80 m. Tem uma diferença razoável de altura. Mas 2 jogadores profissionais com quantos centímetros de diferença? 8? 10. Que seja. 2 jogadores profissionais que jogam no alto nível, mesmo com a diferença de centímetros pulando, eles acabam se igualando um pouco. Não, no mínimo você tira o cara da jogada. Então você tira o cara. Isso aí não pode. Não, ele era 10 centímetros mais alto que eu, não tinha como. Já vi jogador baixo tirar a bola dentro da área de jogador mais alto. Acontece. É a leitura, é a percepção, é o toque, o corpo a corpo. Família. Bom, antes de eu começar a falar do Botafogo aqui, que é uma TV por streaming, sem você ficar precisando de cabo, essas coisas todas, basta você ter internet, seu smartphone, tablet, computador, na sua Smart TV, isso tudo por um preço bem acessível para você, com canais abertos e fechados. Vou deixar o primeiro link fixado aqui no primeiro comentário junto com a 1xBet. Você entra lá, o diferencial, sabe qual é? Peça seu teste grátis. Isso mesmo, vou deixar um videozinho rodando aqui que explica bem melhor isso tudo que eu tô falando, tá? Para vocês, vamos ver. Já pensou em ter todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antena ou cabo? Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 30 mil conteúdos com todos os da TV aberta e fechada, incluindo filmes e séries atualizada, com os melhores lançamentos do ano. Nosso serviço de canais pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, Xbox One e notebook. Temos aplicativo próprio. Com ele você terá a melhor qualidade de sua imagem nos formatos SD, HD, Full HD e 4K. Seus filmes e séries favoritos ao seu gosto. Bom, tá aí, vai lá, entra no link que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e peça seu teste grátis. Bom, o que temos para falar de Botafogo? Uns acreditam, outros não, outros, quem sabe, como eu. Na verdade, eu vou ser sincero, eu joguei a toalha branca. Botafogo, depois de 8 jogos sem vencer, de 24 pontos, ganhar 4, eu não vejo o Botafogo com força para conseguir o título. Time tem, sabe jogar bola, tem um treinador, mas não tem mais psicológico. Infelizmente, o time do Botafogo é um time de meninos de mais de 30 anos, né? Tem vários jogadores ali bem velho, cascudo, que está acostumado com pressão, mas que está com mentalidade de criança, como o Marçal, Eduardo, Tiquinho Soares, né? Tristeza, mas esse é o Botafogo que a gente conhece, né, galera? Não vamos mentir. O Botafogo não é aquele time que vende títulos, que está acostumado com isso. Não é. Nosso Botafogo é aquele time que subia, brigava para não cair, quem sabe uma Sul-Americana, sonhava com uma Libertadores. Esse é o Botafogo dos últimos anos. A nossa expectativa era de que daqui a 2, 3 anos o Botafogo voltasse a ser o time que estaria no topo. Só que isso tudo foi antecipado em um ano de processo de SAF. Um ano de 2023 que o Botafogo estava no topo. Ainda está no topo. Caiu para a 3ª colocação, mas está no topo. Mas como chegou de uma forma tão
monstruosa na liderança, abrindo tantos pontos de vantagem, já que chegou era só ser campeão. E o Botafogo não conseguiu isso. Não conseguiu manter essa liderança faltando pouquíssima rodada. 6, 5 rodadas foi quando perdeu pro Palmeiras. A liderança pro Palmeiras. Então, tipo assim, o time completamente abalado. Não temos bancos de reserva, porque o John Textor não quis contratar jogadores no meio do ano. Falou que aquele ali é o time que tá bom, né? Aí o Palmeiras, que não é nem um time assim espetacular em questão de elenco, mas tem um banco de reserva, tem uma garotada. O Flamengo é o time luxuoso do Brasil, podemos dizer, que tem um bom elenco, um ótimo elenco, um bom time e um time no banco de reserva, onde o técnico pode usar qualquer peça que pode fazer diferença. E o Botafogo ali brigando, só que sem mentalidade de campeão, sem mentalidade para nada. Um time que se abate com salário dia. Faz 30 mil pessoas ir para o estádio Newton Santos, acreditando no Botafogo, e mais uma vez o Botafogo toma gol, faltando segundos para acabar o jogo, como foi contra o Fortaleza, como foi ontem, como foi com outros jogos aí. Impressionante o que acontece com o Botafogo, que é um time que seria rebaixado de novo, mesmo com a SAF. A gente não pode passar pano porque o primeiro turno foi perfeito e passar pano no segundo turno. O time seria rebaixado. Nem o Vasco fez uma campanha tão ruim no primeiro turno como o Botafogo faz no segundo turno. O Botafogo sentou diante da pontuação que tinha, se acomodou e não mostrou capacidade de ser campeão. O Botafogo não está preparado para voltar a ser campeão, para voltar a ser um time do topo. Eu nunca ouvi falar tanto do Botafogo nos últimos anos como ouvi falar do Botafogo em 2023. O Botafogo estava em todas as mídias com uma duração de 7 a 10 minutos falando sobre o clube. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Em 95 eu ainda era um garoto, não acompanhava que nem um fanático pelo Botafogo. Então não sei como é que a mídia tratava desse assunto. Eu só fui ver isso em 2023. Aonde você colocava, estava falando de Botafogo por uma duração longa que eu nunca tinha visto. E todo mundo colocando o Botafogo como campeão. Então, a culpa do que está acontecendo não é só da mídia suja, não é só da CBF, que o João Tex quer mandar milhares de papel para lá, falando que o Botafogo perdeu não sei quantos pontos, mas não tem uma prova de que houve manipulação. A gente sabe que pode acontecer um monte de coisa, mas prova, não tem, João Tex. Então isso não vai dar em nada, tá? Se você não tiver um áudio de um cara entregando alguma coisa, se você não tiver um vídeo do cara falando, se você não tiver ali no campo um cochicho, a câmera flagrou alguma coisa ali, não tem prova. E sem prova, não tem nada que possa fazer. E não adianta isso tudo se o seu time, John Textor, nosso Botafogo, não vence seus jogos. Nada disso adianta se o próprio Botafogo não vence os jogos. Chiquinho Soares passando por problema pessoal, a gente entende. Então, se você não tem condição de jogar, você pede para não jogar. Não adianta jogar para a gente ficar com pena e tentar falar, mas a gente está numa situação, a gente tem que entender. A gente entende como ser humano, mas no profissional, ele não poderia estar jogando. Porque ele não tem capacidade de separar o trabalho da vida pessoal, que eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Meu pai também, meu pai faleceu alguns anos atrás, e no dia seguinte eu peguei folga. Eu tinha um direito de 2 a 3 dias, agora eu não lembro. E eu fiquei um só em casa e no outro eu fui trabalhar. Porque eu quis ir trabalhar porque eu queria me distrair. Só que o Chiquinho Soares, ele precisa mostrar o serviço dele dentro de campo e ele não consegue. Então, né, por infelicidade também o Diego Costa sentiu dores, não jogou. Difícil a vida do Botafogo, né? Aí você vê o torcedor do Botafogo é o que mais sofre. Porque além de você ter se iludido com o time, de achar que seria certeza campeão, depois de tantos anos, não que não possa ser ainda, mas eu não vejo o Botafogo com forças, tá? Os caras sofrendo lá, mano. E além disso, de ter certeza que ia ser campeão, você vê adversários que estavam... O Atlético Mineiro estava em 12º colocado, 14º. Chegou no Botafogo. O Flamengo ultrapassou o Botafogo com chances muito boas de ser campeão. E além disso tudo que a gente vive com o Botafogo, a gente tem que aturar a zoação. E se você ficar puto é pior, você tem que aprender a ser zoado, porque você zoou durante todo o ano. Eu zoei durante todo o ano, então quando alguém vem me zoar, eu tenho que aceitar. Nós não temos argumentos para debater com tricolores, que é campeão da América, com flamenguistas, que estão ganhando tudo. E o Vasco ultimamente também não está podendo zoar ninguém. Mas assim... muito difícil,
Dá, matematicamente são 9 pontos que tem aí, mas se de 24 deu 4, de 9 vai ganhar quanto? Matematicamente dá. O Palmeiras pega o América Mineiro, que dificilmente o Palmeiras vai perder para o América Mineiro em casa. Ontem, com 1 a menos, fez 2 gols no Fortaleza. Parabéns ao Palmeiras, que mostra vontade, coisa que o Botafogo não mostra. O Flamengo ganhou o próprio América Mineiro e o Botafogo não conseguiu vencer o Santos. Aí vai pegar Cruzeiro, Curitiba. Mas e aí? Não tem expectativa de vitória. O técnico olha pro banco, aí vê Segovinha, de plástico, baixo. É o que tem, cara. Que o John Textor não cometa os mesmos erros que cometeu no ano de 2023. O Botafogo, por um milagre, estava brigando por um título. Estava brigando por um título porque fez uma campanha perfeita. E lembrando também que Flamengo, Palmeiras, um monte de outros clubes aí estavam em Libertadores, Copa do Brasil. Chegaram longe, não deixaram um pouco mais o brasileiro de lado. E o Botafogo só no Brasileirão. Abriu mão da Sul-Americana. Foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. Só no Brasileirão. E aí, deixou acontecer isso tudo que está acontecendo. Bom, é isso. Difícil, né? Mas não tem muito o que fazer. É esperar o campeonato acabar. Parece que é isso que os jogadores do Botafogo tá esperando. O campeonato acabar. Só esperando o campeonato acabar. E vamos ver quem vai, quem chega. Porque do jeito que tá, não dá pra ficar pro ano que vem. Uma boa parte desses jogadores aí não dá pra ficar pro ano que vem. É isso, galera. Vou ficando por aqui, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!